Esse trabalho foi realizado pela disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, ministrado pelo professor Rafael. Os integrantes do grupo são João Bastos e Nicolas Gomes, e o tema será Árvore Rubro-Negra. Nessa apresentação, iremos abordar os 5 tópicos listados no sumário. A gente vai falar um pouco sobre o histórico da árvore, as propriedades dessa árvore, como fazer a inserção e em 4 casos diferentes, alguns exemplos de como aplicar esses casos e uma comparação entre a árvore rubro-negra e a árvore AVL previamente estudada. Falando um pouco sobre a história dessa árvore, ela foi criada em 1972 por Bayer e Myers. Só que inicialmente ela não tinha esse nome, né? Ela foi chamada de árvore binária B simétrica, uma vez que ela é um derivado da árvore B, sendo que ela foi criada cerca de 10 anos após a criação da árvore AVL. O termo árvore vermelha e preta surgiu apenas 6 anos depois, quando Gibbs e Sedgwick criaram o seu artigo falando sobre essa nova estrutura, né? Que acrescentava esse bit a mais, dizendo se era vermelho ou preto. Essa árvore, além das propriedades de toda árvore binária, ela possui outras 5 propriedades, sendo que são: um nó é sempre ou vermelho ou preto, não existe uma variação disso. A raiz dessa árvore sempre será preta. Todas as folhas são pretas, sendo que todo nó, seus filhos nulos, são pretos, ou seja, as folhas. Ambos os filhos de todos os nós vermelhos são pretos. Todo o caminho de um dado nó para qualquer de seus nós folhas descendentes contém o mesmo número de nós pretos. Essa seria a definição do que seria a altura negra da árvore. Falando um pouco agora sobre como é feita a inserção nessa árvore, alguns pontos têm que ser destacados. Toda inserção que é feita, ela é realizada utilizando um nó de cor vermelho. Isso é para não prejudicar a altura negra da árvore que foi citada anteriormente. A cada nova inserção, todas as suas propriedades são testadas. Então, todas as propriedades, as 5 propriedades, elas são testadas. Caso alguma não seja cumprida, utilizamos de 2 ferramentas possíveis para que elas voltem a funcionar corretamente. Uma delas é a rotação e a segunda é a mudança de cor. Lembrando também que a cada inserção podem haver rotações para balanceamento da árvore e mudança de cor para que atenda às demais propriedades. Dito isso, temos alguns casos que valem o destaque. O primeiro deles é quando a gente vai inserir dentro de uma árvore vazia. Como eu disse anteriormente, a gente precisa inserir sempre um nó vermelho. Então, quando a gente está inserindo numa árvore vazia, a gente insere o nó vermelho e logo após transforma ele para preto, satisfazendo assim a propriedade 2 da raiz, que diz que a raiz sempre será preta. Para os casos seguintes, vamos utilizar a seguinte nomenclatura. A é o avô, T é o tio, P é o pai e o X é o elemento novo a ser inserido. Então, para o caso 2, temos o seguinte. Quando a gente insere um elemento X, ele é vermelho, e o tio desse elemento, ou seja, o outro filho que não é o pai do avô, ele é vermelho também, a gente precisa alterar a cor do avô, do tio e do pai, ficando dessa forma da direita. O avô vai ficar vermelho, o tio preto e o pai preto. Porque dessa forma a gente mantém a altura negra da árvore novamente. Vale ressaltar que estamos aqui tratando de uma subárvore. Nós temos aqui então que podemos, ou não, né? Se for uma subárvore de fato, podemos ter elementos aqui acima de A. Então, caso o pai de A seja vermelho, a gente terá que fazer a alteração da mesma forma que a gente fez aqui para baixo. Então, a gente vai sempre fazendo a modificação de cor de baixo para cima. E caso A de fato seja uma raiz, então, para satisfazer a propriedade 2, o A vai ter que ser pintado de preto também. Para o caso seguinte, nós temos que o tio do elemento é preto. Como podemos ver aqui, o nosso elemento X, novamente, o tio ele é um nó folha, né? Ele é um null. Então, como a gente disse anteriormente, todos os nossos folhas eles são pretos. Então, podemos ver aqui que ele é preto. O que faremos nesse caso? Se a estrutura estiver dessa forma, a gente fará então
uma rotação simples à esquerda, como podemos ver nesse slide. A gente vai pegar o P, que é o pai, vai transformá-lo em raiz e vamos descer o A. Depois a gente terá que trocar a cor tanto do A quanto do P. O P agora será preto e o A será vermelho, ficando assim desta forma aqui. Caso a estrutura seja o inverso, né, ou a forma espelhada, nós faremos uma rotação simples à direita, como mostra essa figura abaixo aqui, onde nós temos o pai à direita e o filho também à direita. Faremos a mesma situação. Nós faremos a rotação entre o P e o A, ficando com a estrutura desta forma aqui, e logo após nós trocaremos a cor de P e A. Inverteremos, né? Ficando no final com essa estrutura. Agora, se a gente tiver uma estrutura que o filho esteja à esquerda do pai e o pai esteja à direita do avô, então nós teremos que fazer uma rotação dupla, que consiste basicamente em realizar uma rotação simples à direita entre o filho e o pai, alcançando essa estrutura aqui. Logo após isso, realizaremos uma outra rotação simples à esquerda, recolocando a posição do filho com a posição do avô, ficando desta forma. Logo após isso, iremos trocar as cores. A cor do filho agora é a cor do avô e a cor do avô agora é a cor do filho. Em caso a gente tenha o mesmo caso, só que espelhado, faremos, ou seja, o pai à esquerda do avô e o filho à direita do pai, nós faremos então uma rotação simples à esquerda entre o filho e o pai, alcançando essa estrutura abaixo. E após isso, realizaremos outra rotação simples, porém dessa vez à direita, entre o filho e o avô. A estrutura ficará desta forma, e logo após nós iremos trocar as cores do filho com a do avô e do avô com o filho, alcançando então este modelo de subárvore. Bom, neste tópico 4, abordaremos as execuções de algumas inserções, onde no item A abordaremos dois casos onde uma rotação simples é suficiente para balancear a árvore. No item B, dois casos onde uma rotação dupla é necessário para balancear. No item C, três casos onde uma mudança de cor é suficiente para restaurar as propriedades da árvore. Para termos uma melhor visualização das inserções, utilizaremos da ferramenta de visualização de algoritmos da Universidade de São Francisco. Neste primeiro exemplo, abordaremos uma inserção simples do elemento 9 na árvore contendo os elementos 4 e 6. Neste primeiro momento, percebemos a árvore fazendo uma busca para encontrar o local em que se encaixará o novo elemento a ser inserido. A partir desse momento, o algoritmo faz o rebalanceamento com apenas uma rotação, atingindo assim o balanceamento da árvore. Exemplo 2 do item A, faremos a inserção do elemento 1 na árvore contendo os elementos 4 e 2. Para fazer a inserção, o algoritmo faz uma busca para procurar o local que o elemento será inserido, em seguida faz o rebalanceamento da árvore com apenas uma rotação. No exemplo 1 do item B, trataremos das inserções que necessitam de duas rotações para o balanceamento. Inseriremos o elemento 3 na árvore contendo os elementos 5 e 2. A princípio, o algoritmo faz uma busca para encontrar o local, faz uma inserção. Após essa inserção, realiza a primeira rotação e a segunda, assim atingindo o balanceamento da árvore. No exemplo 2 do item B, faremos a inserção do elemento 6 na árvore contendo os elementos 1, 3, 5 e 7, onde acontecerá uma rotação dupla. A princípio, o algoritmo faz a busca para encontrar onde inserir o elemento, faz a inserção, em seguida
faz uma rotação entre os nó 6 e 7, por conseguinte, fazendo uma rotação entre os nó 5 e 6. Assim, atinge o balanceamento da árvore. No item C, abordaremos as inserções que apenas uma mudança de cor nos nós da árvore é necessário para fazer o balanceamento. Neste caso, inseriremos o elemento 4 na árvore contendo os elementos 5, 2 e 8. Ao fazer a inserção, o algoritmo faz a busca pelo local a ser inserido e apenas faz a mudança das cores dos nós. Assim, já temos a árvore balanceada. No exemplo 2 do item C, faremos a inserção do elemento 9 na árvore contendo os elementos 5, 4 e 7. Ao fazermos a inserção, a árvore faz uma busca pelo local, faz a inserção e corrige as cores dos nós anteriores, fazendo o balanceamento da árvore. No terceiro e último exemplo do item C, trazemos a inserção do elemento 1 na árvore contendo os elementos 5, 3, 8, 2 e 4. Ao fazer a inserção, podemos perceber que o algoritmo faz uma busca pelo local da árvore, insere o elemento e logo em seguida altera a cor do elemento anterior para fazer o balanceamento da árvore.